Bom, ele me deu a missão nada fácil de falar hoje sobre as leis de privacidade, não só as brasileiras, mas que regem, né, toda a estrutura tecnológica que a gente vivencia hoje, e também os direitos dos titulares, né, porque eu acho que antes de qualquer coisa somos todos titulares de dados, de direitos. Então, hoje eu trouxe para vocês a trajetória da legislação de privacidade mundial. Isso começa, gente, em 1890, com a publicação do The Right to Privacy, que foi o primeiro artigo que falou alguma coisa sobre privacidade. Só que, antes da gente destrinchar essa linha do tempo, é muito importante entendermos o que são esses dados pessoais que a gente vai conversar daqui para frente, tá? Então, as legislações protetivas hoje, elas falam muito sobre a identificação de uma pessoa física e também todos os dados que levam a essa identificação. Então, o direito à privacidade, o direito à manutenção, né, da sua vida e dos seus dados privados, isso vem muito antes do advento da tecnologia, do computador, de algo que possa talvez trazer uma ideia do que é tecnológico ou não. Então, esse artigo, The Right to Privacy, ele traz a necessidade da manutenção da sua vida privada. E depois disso, nós tivemos inúmeras outras pessoas, inúmeros outros filósofos que vêm trazer a necessidade da manutenção da sua vida privada. Na Suécia, a gente tem o Data Act, que foi a primeira lei nacional de proteção de dados em 1973. Então, isso muito antes do meu nascimento, a gente já estava falando aqui sobre a necessidade da criação e instituição de uma lei geral de proteção de dados. Em 1988, a gente tem o direito à privacidade na Constituição Federal, né, que é um dos direitos fundamentais, no artigo 5º. Em 95, o Data Protection Directive, que fala sobre os direitos europeus à proteção de dados. Eu poderia falar sobre todos eles, mas o que interessa a gente de verdade aqui é o Marco Civil da Internet, que é a primeira vez que a gente fala sobre privacidade no Brasil, em 2014. O Marco Civil da Internet, ele recebeu uma missão muito pesada, que é regular absolutamente tudo dentro da limitação da regulação e da legislação, né? Eu vou até copiar uma frase do JP, que ele vai falar logo em seguida no painel dele, que é que a regulação ela não caminha na velocidade da ameaça. E definitivamente, não caminha mesmo. A gente tem hoje inúmeras menções ao Marco Civil da Internet, que surgiu em 2014. Então imagina o que é utilizar uma legislação que, em tese, está totalmente defasada para combater todos os ataques, todas as ameaças que a gente tem em 2025. E depois disso, obviamente, né, ele foi amadurecendo cada vez mais. Nós temos a legislação europeia, que é a GDPR, que surgiu em 2016, que é a legislação que a nossa legislação se baseia. E em 2018, finalmente, a LGPD. Então, agora, desde 2018, o Brasil tem, né, a estrutura de privacidade necessária para fazer negócio com os países sérios e também para proteger os titulares de dados, que aqui vivem, né, que somos todos nós. Eu acho que sempre que a gente começa uma implantação de um projeto em algum cliente, uma das primeiras coisas que deve ser falada é: tentem enxergar como se o dado de vocês estivesse sendo tratado. Porque o empresário, ele sempre vai olhar, nossa, mais uma legislação para eu me adequar, mais um custo, mais uma barreira. A gente escuta muito quando a gente fala sobre as multas da LGPD, nossa, vou chamar o Estado e a União para serem meus sócios, porque a gente sabe que vai até 50 milhões de reais por infração e os valores são realmente muito altos. Mas a LGPD ela não veio para isso. Ela está aqui para trazer de volta para o titular o direito que ele tem de cuidar do dado dele como ele quer. E eu, como titular, eu gostaria mesmo que todas as empresas respeitassem os meus dados. Então, a legislação ela tem que ser enxergada com essa ótica da devolução do direito para o titular e não com o peso de mais um compliance, mais um trabalho,
porque no fim do dia o benefício ele é coletivo, né? Ele não é individual, ele não é para a empresa ou para o titular. É segurança, a gente está falando de dados pessoais. Depois da LGPD, né, a gente tem várias outras legislações que surgiram também. A gente tem a inclusão de neurodireitos na Constituição chilena. E por que isso impacta a gente? O Código Civil está sendo reformado e a gente tem um capítulo inteiro para falar sobre neurodireitos. Eu acho que isso vai muito de encontro com a questão de inteligência artificial, né, que é o grande debate aqui da noite com os nossos painelistas, porque quem regula, quem desenvolve, quem regula, quem estrutura e quem mapeia e regula quem extrai esses dados neurais. Falo isso, gente, porque todo mundo usa um smartwatch hoje, seja para corrida, sejam aqueles anéis, né, de mapeamento contínuo, seja a implantação de chips cognitivos. E quem regula isso? Até agora ninguém. E usar LGPD para enfrentar isso é muita sacanagem, né, gente? Vamos lá, a gente até tem aqui alguma coisa na legislação, mas nada tão robusto que vá ensinar o agente a tratar o dado que ele está coletando diretamente do seu cérebro. Então, existem muitas legislações, a gente caminhou muito e tem caminhado muito para combater as ameaças, mas não na velocidade das ameaças. Nós temos em 2022 uma emenda constitucional que inclui a proteção de dados como direito fundamental na Constituição. Isso é um grande passo, porque nós sabemos, né, do mundo jurídico, como é difícil editar a Constituição Federal. Então, foi um grande marco para todo mundo. Em 2023, a gente tem o AI Act, que fala sobre a regulação da inteligência artificial na Europa, sempre na vanguarda, sempre trazendo, né, a estrutura principal para os outros países se basearem realmente. O AI Act, ele é extremamente rígido, ele traz padrões de regulamentação da inteligência artificial, e muito da legislação brasileira tem se baseado, né, a gente tem uma PL, que eu vou falar um pouquinho sobre ela, que se baseou muito no AI Act europeu. Em 24, a ANPD incluiu decisões automatizadas e IA na sua agenda regulatória. E o que isso significa, tá? A ANPD, ela vem participando de todas as audiências públicas. A ANPD antes, né, para quem não sabe, era a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, hoje é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por fiscalizar, regulamentar e sancionar, obviamente, né, que é a parte que ninguém quer, mas é o que acontece, todas as questões que tangem privacidade e proteção de dados aqui no Brasil. Ela incluiu essa pauta de IA, porque, de fato, é o órgão mais competente que a gente tem aqui no país para falar sobre o assunto e tem participado ativamente de todo o desenvolvimento na Câmara e no Senado também. Em 24, a ONU e a Unesco lançam as diretrizes sobre neurotecnologias responsáveis. Então a gente vê que a legislação está caminhando sempre para regular a coleta, para regular não só a coleta, o tratamento seguro, para trazer diretrizes para a gente errar menos, mas nunca o suficiente para combater as ameaças. A gente tem vários estudos bacanas que demonstram que as neurotecnologias, elas se somam ao ser humano de forma que a gente cria um ser híbrido até. É muito difícil imaginar uma pessoa sem celular. Né? A gente consegue fazer qualquer coisa, mas sair sem celular de casa parece que você esqueceu um membro seu, um órgão, uma peça de roupa, uma coisa séria. Então, já é integração tecnológica isso. A gente não precisa substituir um órgão por um órgão robótico para demonstrar que nós somos seres híbridos. E a regulação, ela vem para trazer segurança para tudo isso. E esse ano, como vocês podem ver, nós tivemos muita movimentação na pauta, não só da ANPD, mas de todos os órgãos mundiais. Por quê? Aqui no Brasil, principalmente, nós tivemos a pauta do ECA digital, né? Eu acho que muitos de vocês tiveram acesso a isso.
com base na denúncia que o FELCA fez sobre hipersexualização infantil, mas já era uma pauta muito importante, que é regular o acesso das crianças e adolescentes a tecnologias. Porque, honestamente, se a gente não sabe lidar com o algoritmo, eles também não sabem muito menos, né? Eu sei porque meu filho pega o iPad dele, às vezes, e chega um monte de compra lá pra mim, na Amazon, de algum joguinho que ele está tentando, porque existem padrões de consumo direto. Então, uma criança, primeiro, vocês devem estar pensando, não devia nem pegar o iPad, né? Mas, gente, é muito difícil ser mãe. Eu espero que as mães simpatizem aí com a minha causa, não é nada fácil. Mas, se nós somos todos manipulados diretamente pelo algoritmo, imagine as crianças. Então, a necessidade dessa regulação, ela vai muito além de qualquer capacidade imaginativa nossa. Isso realmente tem grandes impactos nocivos, né? E nós trouxemos aqui a regulação do ECA Digital, que hoje é fiscalizado pela ANPD. Mas tá bom, como que a gente aplica tudo isso aqui à nossa realidade? Tá? Hoje, como empresário, hoje como operador do direito, como operador de tecnologias em uma grande corporação, a gente tem que ter a consciência de que somos todos responsáveis pelo tratamento dos dados. Sejam eles diretos, indiretos, sejam eles próprios, sejam eles dos colegas, dos clientes, dos pacientes. E os impactos, eles são muito grandes, porque quando a gente não consegue tratar isso com a segurança necessária que a legislação traz, a gente não só atrai um dano reputacional para a empresa, como a gente corre o risco de ser sancionado. E as sanções da LGPD, elas não são pura e simplesmente o pagamento pecuniário de uma multa. Você pode ter o seu banco de dados bloqueado, você pode ser impedido de tratar dados para sempre. Isso significa que você não pode operar. Isso significa que a ação preventiva, né, isso aqui tem muitos impactos além das sanções da própria ANPD. A ANPD, ela não é nem o único órgão que fiscaliza e sanciona a LGPD hoje. A gente vê vários outros órgãos, na prática mesmo, atuando ativamente na fiscalização, como o próprio PROCON. Muitas vezes o consumidor vai até o PROCON reclamar do seu produto, reclamar de alguma coisa, e ele fala também sobre os dados que você não trata corretamente. E o PROCON não só oficia a ANPD, como sozinho toma medidas administrativas em desfavor ao empresário que de fato não sabe tratar o dado. Então, trazer um programa de compliance para a empresa, ele vai impactar positivamente a cultura do seu espaço, ela vai impactar positivamente a sensação de segurança, mas também ela vai proteger você de tratar equivocadamente os dados diretos e indiretos, os titulares que você coleta, tá? Bom, então, finalmente, a gente tem a APL, né, de inteligência artificial, que aqui no Brasil está sendo uma das maiores pautas hoje. Tem várias, gente. A gente tem, além do marco legal da inteligência artificial, a gente tem hoje a APL a MP, na verdade, que trouxe incentivos fiscais para data centers no Brasil todo. Isso impacta todo mundo aqui de forma direta, né? A gente está vivendo uma guerra comercial com toda essa situação política dos Estados Unidos, e o Brasil, ele tem explorado caminhos que são extremamente sensíveis, porque a gente não tem estrutura para isso ainda. A legislação, ela não é cegamente seguida, a ANPD ainda falha muito na fiscalização, não deveria, mas falha, e agora ainda assumiu mais uma tarefa, que é de fiscalizar o ECA Digital. Ou seja, é muito trabalho para uma agência que acabou de ser constituída como agência, né? Mas o que nós percebemos também é que é uma agência que tem muito incentivo, muita autonomia e muita vontade de penalizar todo mundo. Então, eu sugiro, né, quem não esteja adequado ainda já comece a se movimentar nesse sentido, porque nós estamos 7 anos atrasados, né? Bom, e como trazer isso para vocês, né, gente? O vazamento de dados é uma coisa que acontece todos os dias, né? Eles vão explorar muito isso. Mas o vazamento de dados no contexto de privacidade, ele é a catástrofe, é o que não pode acontecer. A empresa que fala assim, mas eu nunca vazei dado nenhum, acho que eu não preciso implantar LGPD,
ela não entendeu nada. Porque se o dado vazar, você não só será fiscalizado pela NPD e sofrerá todas as penalidades, como também você tem todo um procedimento de segurança que deve ser preenchido. Então, o dado vazamento, ele é realmente a última rácio no que tange as possibilidades ali de segurança, de privacidade, no que tange à legislação. Então, eu trouxe um slide para vocês, em seguida, que eu vou convidar todo mundo a sacar os celulares e lerem esse QR Code, que é um site que vai mostrar para vocês se vocês já tiveram, vocês coloquem o melhor e-mail de vocês, que é aquele que vocês usam há 20 anos, tá? Pra gente ver quantos de vocês já tiveram algum dado vazado em algum data breach que tem registro, porque tem vários que não tem, né? Esses são os grandes data breaches que tem registro direto. Bom, eu vou dar um minutinho. Você já fez isso, Fábio? Você já olhou o seu e-mail? Já. Alguém tem coragem de falar qual site que teve o dado vazado? Isso é uma preocupação grande, viu? Você sabe que eu tive uma empresa onde um diretor estava tendo problema de tentativa de hackeamento de e-mail e a gente fez uma investigação em cima do endereço dele. Assim, é injusto, mas tinha de tudo ali. Todos os sites, não vou ficar falando, mas tinha muita coisa que não poderia. E detalhe, né, doutora, você que é uma especialista em compliance, em LGPD, qual que é o risco, né, de eu pegar um e-mail meu corporativo e cadastrar em sites suspeitos, sites de compras que eu não conheço, sites aí de namoro, né? Qual que é o risco, né, de ter um vazamento disso? E qual que é o prejuízo para a organização? O risco é extremo, né? Eu acho que é um dos primeiros pontos que a gente inclui na PSI, inclusive, né, que é a Política de Segurança de Informação das Empresas, porque, primeiro, que você pode ser demitido por justa causa, né, obviamente, a finalidade do e-mail corporativo não é essa, e segundo, que a corporação pode se envolver diretamente se tiver algum tipo de vazamento extra, né? Então, os danos, eles são múltiplos, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Bom, pessoal, os que tiveram os e-mails vazados, eu acho que a sensação não foi muito legal, né? De ter o e-mail vazado de alguma forma. Então, que a gente passe a pensar cada vez mais como titulares de dados para poder tratar o dado dessas pessoas que são confiados a nós como profissionais, né? Com mais segurança, com mais estrutura. Bom, o meu tempo acabou. Mas a gratidão, mais uma vez, pela possibilidade de estar aqui e ter esse papo com vocês. Maravilha. Palmas para a doutora Bruna. Convido você.